Um homem extremamente rico humilhou sua faxineira na frente de todos, mas quando ele descobriu a verdade sobre quem ela realmente era, seu mundo inteiro desmoronou. O que começou como mais um dia de arrogância e desprezo se transformou na maior lição de humildade que ele jamais poderia imaginar. E o segredo que essa mulher carregava estava prestes a mudar não apenas a vida dele, mas o destino de milhares de pessoas. Ninguém prestava atenção nela. Sob as luzes brilhantes do imponente arranha-céu corporativo, Marina Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores espelhados do 40º andar. Aos 52 anos, ela carregava o peso de uma vida inteira de sacrifícios silenciosos. Suas mãos calejadas seguravam o pano de limpeza com a mesma dignidade que outrora haviam segurado instrumentos muito diferentes. Ela usava o uniforme azul desbotado da equipe de limpeza, seus cabelos grisalhos presos em um coque simples, e caminhava com a postura ereta de quem, apesar de tudo, jamais havia perdido sua essência. Era sexta-feira, quase meia-noite, e o edifício estava praticamente vazio. Marina preferia o turno da noite. Menos pessoas significava menos olhares de desdém, menos comentários maldosos, menos lembretes de como sua vida havia mudado drasticamente. Ela limpava cada superfície com cuidado meticuloso, não por obrigação, mas porque era incapaz de fazer qualquer coisa pela metade. Era assim que havia sido criada. Era assim que sempre seria. O que Marina não sabia era que naquela noite específica, alguém estava observando cada um de seus movimentos. No escritório principal do último andar, com vista panorâmica para a cidade iluminada, estava Ricardo Almeida. Com seus 45 anos, Ricardo era a personificação do sucesso empresarial brutal. Ele havia construído seu império do zero, ou pelo menos era isso que dizia a todos. Sua empresa de tecnologia e investimentos valia cerca de 3,2 bilhões de reais, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Vestido impecavelmente em seu terno italiano, que custava mais do que Marina ganhava em um ano inteiro, ele observava os monitores de segurança com uma expressão de puro desdém. Ao seu lado estava Júlio, seu assistente pessoal e fiel seguidor. Um homem que havia aprendido a espelhar cada traço desagradável de seu chefe para manter seu emprego lucrativo. "Você viu aquela velha ainda está aqui?" Ricardo disse, apontando para o monitor que mostrava Marina limpando cuidadosamente uma mesa de reuniões. "Ela é patética, lenta demais. Devíamos ter contratado alguém mais jovem." Júlio riu, concordando automaticamente. "Verdade, chefe, mas ela trabalha de graça, praticamente. O salário dela é o mais baixo de toda a equipe de limpeza." Ricardo sorriu com crueldade. "É o que essas pessoas merecem. Elas não têm ambição, não têm visão. Por isso estão onde estão." Ele tomou um gole do uísque caríssimo que mantinha em seu escritório. "Sabe o que me irrita? É que ela tem essa postura, como se fosse melhor do que realmente é, como se tivesse algum segredo grandioso." O que Ricardo não sabia era que Marina tinha de fato um segredo tão profundo e transformador que, se revelado, destruiria completamente a arrogância que ele havia construído como armadura ao longo dos anos. Na manhã seguinte, a situação atingiu seu ponto de ruptura. Ricardo havia convocado uma reunião extraordinária com investidores internacionais, um evento crucial que poderia render à sua empresa um contrato de 800 milhões de reais. O escritório estava impecável, cada detalhe cuidadosamente preparado. Mas quando Ricardo entrou na sala de conferências principal às 7 da manhã, acompanhado por 3 investidores americanos de ternos impecáveis, ele encontrou Marina. Ela estava limpando as janelas enormes de costas para a porta, completamente concentrada em seu trabalho. Seu carrinho de limpeza estava discretamente posicionado em um canto, e ela cantarolava baixinho uma melodia que Ricardo não reconheceu. "O que você está fazendo aqui?" ele trovejou, sua voz ecoando pela sala vazia. "A reunião começa em 15 minutos." Marina se virou assustada, o pano ainda em sua mão. "Perdão, Sr. Almeida. Eu estava apenas terminando. A sala estava marcada para limpeza profunda esta manhã. Ninguém me avisou sobre a reunião." "Ninguém precisa avisar você de nada." Ele rosnou, aproximando-se dela com passos deliberadamente intimidadores. "Você é paga para limpar quando não estamos aqui, para ser invisível, não para atrapalhar negócios importantes com sua presença patética." Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. Um deles, um homem mais velho chamado Robert Matthews, franziu a testa, claramente incomodado com o tom de Ricardo, mas Marina manteve sua compostura. Seus olhos, que poderiam ter mostrado raiva ou humilhação, refletiam apenas uma calma profunda e algo mais, uma força interior que Ricardo não conseguia compreender. "Vou me retirar imediatamente, senhor.
ela disse com dignidade, começando a empurrar seu carrinho em direção à porta. Espere, Ricardo disse, e havia um brilho cruel em seus olhos. Ele havia percebido a oportunidade de afirmar seu domínio, de mostrar aos investidores estrangeiros o tipo de homem que ele era, alguém que não tolerava fraqueza ou incompetência. Antes de sair, me responda uma coisa. Você tem quanto de educação formal? Terminou o ensino médio? Marina parou. Seus dedos apertaram a alça do carrinho, mas sua voz permaneceu firme. Sim, senhor, terminei. E é só isso? Ricardo deu uma risada alta e artificial. Veja, cavalheiros, ele disse aos investidores. É por isso que ela está onde está, sem educação adequada, sem ambição, sem valor real para a sociedade. Apenas mais uma pessoa que espera que o mundo a sustente com trabalhos que qualquer um poderia fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Robert Matthews abriu a boca para dizer algo, mas Marina falou primeiro. Com licença, ela disse calmamente, e saiu da sala com a cabeça erguida, empurrando seu carrinho pelos corredores espelhados, enquanto as lágrimas que ela recusava a derramar ardiam atrás de seus olhos. Ricardo virou-se para os investidores com um sorriso confiante, esperando aprovação. Mas o que ele viu nos rostos deles não foi admiração, era desconforto, até mesmo repulsa. Senhor Almeida, Robert disse, sua voz fria e medida. Eu não sei como vocês fazem negócios aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, a forma como um líder trata as pessoas que considera abaixo dele diz muito sobre seu caráter real. E, francamente, o que acabei de presenciar me deixou profundamente preocupado sobre fazer negócios com alguém assim. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Senhor Matthews, ele começou, mas o investidor o interrompeu com um gesto de mão. Vamos reconsiderar esta parceria, ele disse friamente. Entraremos em contato. Os 3 investidores saíram da sala, deixando Ricardo sozinho, tremendo de raiva e frustração. Ele imediatamente convocou Júlio. Demita aquela velha. Ele rosnou. Hoje, agora, quero ela fora deste prédio antes do meio-dia. Júlio hesitou pela primeira vez em anos. Chefe, ela trabalha aqui há 6 meses e nunca causou problemas. Se a demitirmos sem justa causa, ela pode processar. Eu não me importo, Ricardo gritou. Encontre uma razão, invente uma, apenas tire ela daqui. Mas o destino, como Ricardo logo descobriria, tinha outros planos. Naquela mesma tarde, enquanto Ricardo se afogava em reuniões de controle de danos, tentando salvar o contrato que estava desmoronando, algo extraordinário aconteceu. Um envelope chegou ao seu escritório por mensageiro especial. Era grosso, oficial, com o brasão de uma das mais prestigiadas universidades do país no canto superior. Curioso e ainda furioso com os eventos da manhã, Ricardo abriu o envelope. Dentro, havia um convite gravado em letras douradas para uma cerimônia de homenagem. A universidade estava inaugurando uma nova ala de pesquisa médica, financiada por uma doação anônima de 50 milhões de reais. O doador finalmente havia concordado em ser revelado publicamente durante o evento, e Ricardo, como um dos ex-alunos mais proeminentes e um dos maiores empresários da cidade, estava sendo convidado para a cerimônia de gala na próxima semana. Ele jogou o convite sobre a mesa desinteressado. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que eventos beneficentes cheios de velhos professores querendo bajulá-lo. Mas Júlio, pegando o convite, leu algo que fez seus olhos se arregalarem. Chefe, você precisa ver isso. O quê? Ricardo rosnou. O nome do novo centro de pesquisa. É Instituto de Pesquisa Médica Doutora Marina Cavalcante Santos. Ricardo arrancou o convite das mãos de Júlio e leu novamente, desta vez prestando atenção. Cavalcante Santos. O sobrenome de Marina era Santos, mas Cavalcante não conhecia ninguém com esse nome. Era apenas uma coincidência. Ou não era? Algo no fundo de sua mente, uma lembrança antiga e nebulosa, começou a se agitar. Anos atrás, quando ele ainda era um estudante arrogante de administração, havia uma lenda na universidade. Uma história sobre uma médica brilhante, uma neurocirurgiã que havia sido uma das mentes mais notáveis do país. Ela havia desaparecido repentinamente da vida pública e havia rumores, nunca confirmados, sobre alguma tragédia pessoal. Ricardo balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Era impossível. A mulher que ele havia humilhado naquela manhã era apenas uma faxineira sem educação. Não havia como ela ser a mesma pessoa, mas a dúvida havia sido plantada e ela cresceria rapidamente. Nos dias que se seguiram, Ricardo não conseguiu parar de pensar no nome. Ele disse a si mesmo que era ridículo, que estava permitindo que o estresse dos negócios o deixasse paranoico, mas finalmente
Incapaz de resistir à curiosidade, ele pediu a Júlio para investigar discretamente. O que Júlio descobriu deixou Ricardo completamente paralisado. Marina Cavalcante Santos não era apenas uma faxineira. 25 anos atrás, ela havia sido a doutora Marina Cavalcante Santos, uma das neurocirurgiãs mais brilhantes e respeitadas do país. Formada com honras máximas, ela havia concluído residências em hospitais de elite nos Estados Unidos e na Europa. Aos 35 anos, ela já era chefe de neurologia em um dos hospitais mais prestigiados do Brasil, conhecida por cirurgias impossíveis e por sua dedicação incansável aos pacientes mais pobres, que ela frequentemente tratava gratuitamente. Mas então veio a tragédia. Em uma única noite horrível, sua vida havia sido destruída. Seu marido e sua filha, de apenas 8 anos, estavam voltando de uma viagem quando o carro foi atingido por um motorista bêbado. Ambos morreram instantaneamente. Marina, que estava de plantão quando recebeu a notícia, entrou em um colapso emocional tão profundo que foi incapaz de continuar operando. Atormentada pela culpa, ela se afastou da medicina. Se eu tivesse ido com eles, ela havia dito aos amigos, talvez pudesse ter salvado alguém, ou pelo menos ter morrido junto com eles. A dor a consumiu completamente. Ela perdeu tudo. A casa luxuosa foi vendida para pagar as dívidas emocionais e legais. Ela se isolou de todos os colegas e amigos. Durante anos, ela simplesmente desapareceu da sociedade, trabalhando em empregos humildes e vivendo em um pequeno apartamento. Mas havia algo que ela nunca havia parado de fazer. Secretamente, ao longo de todos esses anos, ela havia guardado cada centavo que podia economizar. E trabalhando anonimamente através de um advogado, ela havia feito doações para pesquisa médica, especialmente em áreas relacionadas a traumas e neurologia. A doação de 50 milhões de reais para a universidade era o culminar de 25 anos de sacrifício silencioso. Era todo o dinheiro que ela havia economizado, cada real que havia sobrado depois de pagar suas necessidades básicas. Ela havia vivido na pobreza para poder dar esperança a outros. E Ricardo Almeida, em sua arrogância cega, havia a chamado de sem valor. Havia dito que ela não tinha contribuído nada para a sociedade. Júlio entregou o relatório a Ricardo em silêncio. O empresário leu cada palavra, sua face ficando cada vez mais pálida. Quando terminou, ele simplesmente ficou sentado, incapaz de se mover, incapaz de processar a magnitude de seu erro. A mulher que ele havia humilhado não era sem educação. Ela tinha 2 doutorados. Ela não era sem valor. Ela havia salvado centenas de vidas e estava usando cada centavo que tinha para salvar milhares mais. Ela não era patética, ela era extraordinária, e ele havia a tratado como lixo. Ricardo passou os próximos dias em um estado de choque silencioso. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Marina, a calma dignidade em seus olhos enquanto ele a destruía verbalmente na frente de estranhos. Ele havia construído sua identidade inteira em torno da crença de que era melhor do que os outros, que seu sucesso o tornava superior. Mas agora, pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava confrontando uma verdade devastadora. Ele era pequeno, mesquinho e completamente inferior à mulher que havia tentado humilhar. A pergunta que o atormentava era simples, mas impossível de responder. Como ele poderia fazer isso dar certo? Como ele poderia possivelmente se redimir? A cerimônia na universidade estava marcada para a próxima sexta-feira. Ricardo sabia que Marina estaria lá. Ele tinha uma semana para descobrir o que dizer, como pedir desculpas por algo imperdoável. Mas primeiro, ele precisava entender algo mais profundo sobre si mesmo. Por que ele havia se tornado aquele homem? Por que a crueldade havia se tornado sua resposta automática? Ele passou a semana em uma introspecção dolorosa, cancelou reuniões, ignorou chamadas. Pela primeira vez em décadas, ele realmente refletiu sobre sua vida. E o que ele viu não foi bonito. Ricardo havia crescido pobre, filho de uma mãe solteira que trabalhava 3 empregos para mantê-los. Ele havia jurado que nunca seria vulnerável assim, nunca seria pisado. E então, quando finalmente alcançou o sucesso, ele havia feito exatamente o que jurou que nunca faria. Ele havia se tornado o opressor. Ele havia usado seu poder não para elevar os outros, mas para garantir que ninguém pudesse fazê-lo sentir pequeno novamente. Mas Marina havia vivido uma tragédia 1000 vezes pior que qualquer coisa que ele havia enfrentado. E ela havia escolhido a bondade, a generosidade, o sacrifício. Ela era tudo o que ele deveria ter sido e não foi. Durante aquela semana de reflexão, Ricardo fez algo que não havia feito desde a infância. Visitou
visitou sua mãe. Ela morava em uma casa simples nos subúrbios, um lugar que ele raramente visitava, porque o lembrava de tudo que havia tentado esquecer sobre suas origens humildes. Dona Cecília abriu a porta com um sorriso surpreso e caloroso. Ricardo, meu filho, que surpresa boa! Ele entrou e pela primeira vez em anos realmente olhou ao redor. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia fotos de família nas paredes, incluindo muitas dele quando criança, sorrindo com um rosto que ele mal reconhecia agora, um rosto cheio de esperança e inocência. Eles se sentaram à mesa da cozinha e Dona Cecília serviu café e bolo caseiro. Por um longo momento, Ricardo não conseguiu falar. Ele simplesmente olhou para as mãos de sua mãe, mãos calejadas e marcadas por décadas de trabalho árduo. Mãe, ele finalmente disse, sua voz quebrando, eu me tornei alguém que você não criou. Eu me tornei cruel. Dona Cecília colocou sua mão sobre a dele. Filho, eu sei que você mudou ao longo dos anos. Vi isso acontecendo. Você construiu uma parede ao redor do seu coração, achando que isso o protegeria, e me transformou em um monstro. Ricardo sussurrou. Eu humilhei uma mulher, mãe. Uma mulher que passou por mais sofrimento do que eu jamais conhecerei. E descobri que ela é 1000 vezes melhor pessoa do que eu jamais serei. Então você aprendeu algo valioso, Dona Cecília disse gentilmente. Você aprendeu que sucesso sem humanidade não é sucesso de verdade. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com essa lição? Ricardo olhou para sua mãe e naquele momento viu nela a mesma dignidade tranquila que havia visto em Marina. Sua mãe havia trabalhado como faxineira também, entre outros empregos. Ela havia sido invisível para tantas pessoas e, no entanto, ela havia criado um filho com amor e sacrifício. Como ele havia esquecido disso? Como havia se tornado alguém que desprezava pessoas exatamente como sua própria mãe? Eu vou mudar, ele disse, e desta vez não era uma promessa vazia, era um compromisso. Eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merecia que eu fosse. Dona Cecília sorriu com lágrimas nos olhos. Nunca é tarde demais para voltar ao que é certo, meu filho. Na noite antes da cerimônia, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Ele ajoelhou-se ao lado de sua cama e chorou. Não lágrimas de autopiedade, mas lágrimas de verdadeiro arrependimento. E ele fez uma promessa. Se Marina lhe desse uma chance, apenas uma única chance de se redimir, ele dedicaria o resto de sua vida a honrar o exemplo que ela havia estabelecido. A cerimônia foi realizada no grande auditório da universidade, um espaço magnífico, com lustres de cristal e assentos de veludo vermelho. Centenas de pessoas estavam presentes, professores, médicos, estudantes, jornalistas. Ricardo chegou cedo, vestido de forma mais simples do que seu normal, sem as joias ostensivas ou o relógio que custava mais que um carro. Ele procurou Marina na multidão e finalmente a viu. Ela estava em um canto, vestindo um vestido azul escuro simples, mas elegante. Seus cabelos, geralmente presos em um coque funcional, estavam soltos e caindo sobre seus ombros. Ela parecia diferente, ainda humilde, mas havia algo libertado em sua postura. Como se, ao finalmente permitir que seu segredo fosse revelado, ela tivesse recuperado uma parte de si mesma. Ricardo aproximou-se lentamente, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Quando Marina o viu, ela ficou rígida por um momento. Seus olhos se estreitaram levemente, mas ela não se afastou. Doutora Santos, ele disse, sua voz quebrando na última palavra. Por favor, posso falar com a senhora por um momento? Marina olhou para ele por um longo momento. Então, com um pequeno aceno de cabeça, ela o guiou para um corredor mais tranquilo fora do auditório. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ricardo tentou encontrar as palavras certas que, de alguma forma, poderiam começar a compensar o que ele havia feito. Mas não havia palavras certas. Tudo o que ele tinha era a verdade nua e dolorosa. Eu não tenho desculpas, ele começou, sua voz tremendo. O que eu disse para a senhora, como eu a tratei, foi imperdoável. Eu a julguei com base em preconceitos vis e ignorância arrogante. E então descobri quem a senhora realmente é e percebi que passei a vida inteira construindo uma imagem de sucesso que não vale nada comparada ao que a senhora alcançou através do sacrifício e da bondade. Marina não disse nada. Ela simplesmente o observou, seus olhos escuros impossíveis de ler. Eu descobri sobre sua família, Ricardo continuou, e agora havia lágrimas descendo por seu rosto. Descobri sobre a tragédia que a senhora enfrentou. Descobri sobre os 25 anos de doações silenciosas
silenciosas, sobre como a senhora viveu com quase nada para poder dar tudo. Ele respirou fundo, tremendo. A senhora é a pessoa mais extraordinária que já encontrei, e eu sou a pessoa mais desprezível. Finalmente Marina falou. Sua voz era calma, mas havia uma força nela que o fez recuar. Senhor Almeida, eu não preciso de sua adoração agora assim como não merecia seu desprezo antes. Eu sou a mesma pessoa. A única coisa que mudou foi seu conhecimento sobre mim. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei, e é exatamente isso que torna tudo pior. Eu deveria ter tratado a senhora com respeito e dignidade, independentemente de quem eu pensava que a senhora era. Minha crueldade revelou quem eu realmente sou. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas eu quero mudar. Não apenas pedir desculpas, mas realmente mudar. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Marina cruzou os braços, estudando-o. Por que eu deveria ajudá-lo? Por que, Ricardo disse, sua voz firme pela primeira vez. Se a senhora que perdeu tudo e ainda escolheu a bondade pode me mostrar como ser melhor, então talvez eu possa usar os recursos que tenho para realmente fazer a diferença. Não para massagear meu ego ou limpar minha consciência, mas para honrar o exemplo que a senhora estabeleceu. Por um longo momento, Marina não disse nada. O corredor estava silencioso, exceto pelo som abafado de vozes vindas do auditório. Então, lentamente, algo em sua expressão mudou. Não era perdão. Ainda não, mas era algo parecido com possibilidade. Venha comigo, ela disse finalmente. Ela o levou de volta ao auditório, onde a cerimônia estava prestes a começar. Eles se sentaram em lugares separados, mas Ricardo podia sentir o peso do momento. Quando o reitor da universidade subiu ao palco e começou a falar sobre a doação extraordinária e a mulher extraordinária por trás dela, toda a sala ficou em silêncio reverente. O reitor, professor doutor Henrique Alves, era um homem de cabelos brancos e voz grave que comandava respeito imediato. Ele começou contando a história da universidade, de como sempre havia sido um lugar de excelência e inovação. Mas então sua voz se suavizou, tornando-se profundamente emocional. Hoje, ele disse, inauguramos não apenas um edifício, inauguramos um legado construído sobre o tipo mais raro de sacrifício, aquele feito em silêncio, sem expectativa de reconhecimento ou gratidão. Ele contou então sobre uma doação anônima que havia chegado ao escritório da universidade 5 anos antes. 50 milhões de reais, entregues em parcelas cuidadosamente calculadas ao longo dos anos, cada uma acompanhada apenas de uma nota simples, para a pesquisa que salva vidas. A universidade havia tentado descobrir a identidade do doador durante anos, mas o anonimato havia sido cuidadosamente mantido através de um advogado que se recusava a revelar qualquer informação. Até 3 meses atrás, quando finalmente, depois de muita persuasão, o doador concordou em permitir que sua identidade fosse revelada. E a razão pela qual concordou, o reitor continuou, sua voz quebrando ligeiramente, foi porque ela queria que os jovens estudantes de medicina soubessem que o verdadeiro propósito da medicina não está em fama ou fortuna, mas em servir aqueles que mais precisam. E então, Marina foi chamada ao palco. Ela caminhou com a mesma dignidade tranquila que Ricardo havia visto nela, empurrando um carrinho de limpeza, mas agora todo o auditório podia ver o que ele havia sido cego demais para reconhecer. Grandeza verdadeira não vem de títulos ou riqueza, mas de caráter e sacrifício. Marina ficou diante do microfone por um longo momento antes de falar. Quando finalmente o fez, sua voz era suave, mas clara, penetrando cada canto do auditório silencioso. Há 25 anos ela começou. Eu perdi as 2 pessoas que mais amava neste mundo, meu marido Daniel e minha filha, Clara. Ela parou, respirando fundo para manter a compostura. Naquela noite, eu era uma neurocirurgiã de sucesso, alguém que salvava vidas todos os dias. Mas não pude salvar as vidas que mais importavam para mim. Você podia ouvir um alfinete cair no auditório. Pessoas limpavam lágrimas silenciosamente. Eu entrei em colapso. Marina continuou. Física, emocional e espiritualmente. Não conseguia mais entrar em uma sala de cirurgia sem ver seus rostos. Então, me afastei. E por muito tempo, achei que havia perdido não apenas minha família, mas também meu propósito. Ela olhou para a multidão, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mas então percebi algo. Daniel era professor. Ele acreditava em educar, em elevar os outros. E Clara, minha pequena Clara, queria ser médica como a mamãe. Ela costumava usar meu estetoscópio e fingir examinar seus bichos de pelúcia. Um riso suave e emocionado percorreu a plateia. Então decidi que, se não podia mais praticar medicina, poderia honrar suas memórias de outra forma. Cada centavo que ganhei nos últimos 25 anos, trabalhando em empregos que a sociedade considera humildes, foi guardado
e doado para a pesquisa médica. Porque cada vida salva por essa pesquisa é uma vida que Daniel e Clara continuam tocando, mesmo depois de terem partido. Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais forte. E aprendi algo nesses 25 anos, trabalhando em posições que muitos consideram inferiores. Aprendi que dignidade não vem do seu cargo ou conta bancária, vem de como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Trabalhei ao lado de pessoas extraordinárias, pessoas que a sociedade ignora, mas que têm mais sabedoria e bondade do que muitos nos corredores do poder jamais terão. Marina olhou diretamente para Ricardo na plateia. Ele sentiu como se ela pudesse ver direto em sua alma. Então minha mensagem para os jovens médicos aqui hoje é esta: nunca esqueçam que cada pessoa que vocês encontram, não importa sua posição na vida, tem valor infinito. A faxineira que limpa seu consultório pode ter uma história que faria vocês chorarem. O porteiro que cumprimenta vocês todas as manhãs pode ter sacrificado mais do que vocês jamais saberão. Tratem cada pessoa com a dignidade que ela merece, não porque vocês sabem quem ela é, mas porque é simplesmente o certo a fazer. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, lágrimas descendo abertamente por seus rostos. Ricardo estava entre eles, aplaudindo com uma ferocidade que vinha de um lugar profundo de admiração e vergonha. Quando os aplausos finalmente diminuíram e a cerimônia formal terminou, houve uma recepção. Ricardo observou de longe, enquanto dezenas de pessoas se aproximavam de Marina, abraçando, agradecendo, chorando com ela. Ex-colegas médicos que não a viam há décadas, estudantes inspirados por sua história, pacientes cujas vidas ela havia salvado anos atrás e que nunca haviam esquecido. Ele viu um homem idoso se aproximar, apoiado em uma bengala. O homem abraçou Marina e ela imediatamente começou a chorar. Ricardo descobriu mais tarde que era um dos últimos pacientes que ela havia operado antes de se afastar, um homem que havia chegado ao hospital com um tumor cerebral considerado inoperável. Marina havia passado 14 horas na sala de cirurgia e salvado sua vida. Ele havia vivido mais 25 anos, viu seus netos nascerem, tudo por causa dela. Histórias como essa se multiplicavam pelo salão. Uma professora que Marina havia tratado gratuitamente quando ela não tinha seguro. Um jovem médico que havia escolhido neurologia depois de assistir Marina operar quando ele era estudante. Uma enfermeira que havia trabalhado com Marina e que nunca havia esquecido sua gentileza e paciência, mesmo nos dias mais difíceis. Ricardo percebeu algo profundo. Marina não havia apenas salvado vidas na mesa de cirurgia. Ela havia mudado vidas através de seu exemplo, de sua bondade, de sua humanidade. E mesmo depois de deixar a medicina, ela havia continuado esse trabalho através de seus sacrifícios silenciosos. Ele, por outro lado, havia construído um império de bilhões. Mas quantas vidas ele havia realmente tocado de forma positiva? Quantas pessoas estavam melhores por terem conhecido Ricardo Almeida? A resposta era clara e devastadora: muito poucas. Mais tarde naquela noite, quando a multidão começou a se dispersar, Ricardo finalmente conseguiu um momento a sós com Marina novamente. Eles estavam em um dos jardins da universidade, sob as estrelas, com o som distante da festa ainda acontecendo dentro do prédio. Eu não sei por onde começar, Ricardo disse, sua voz baixa. Ouvir sua história, ver o impacto que teve em tantas vidas e saber como eu a tratei. Você não precisa continuar se flagelando, Sr. Almeida. Marina interrompeu gentilmente. Eu vi seu rosto durante o discurso. Vi seu arrependimento genuíno. A questão agora não é o que você fez, mas o que você fará a partir daqui. Ricardo assentiu lentamente. Eu tenho uma proposta para fazer, mas antes, preciso fazer algo. Ele puxou seu telefone e fez uma ligação. Júlio atendeu imediatamente. Júlio, você ainda está no escritório? Bom, eu preciso que você prepare algo para mim. Amanhã de manhã, primeira coisa, reúna toda a equipe de limpeza, segurança e manutenção, todos, e cancele minhas reuniões da semana inteira. Depois de desligar, ele olhou para Marina. A senhora disse que há uma lição que eu preciso aprender. Bem, estou pronto para aprender, mas primeiro preciso fazer reparações adequadas. Na segunda-feira seguinte, Ricardo fez algo sem precedentes em sua carreira. Ele convocou todos os funcionários de nível operacional de sua empresa, cerca de 150 pessoas que normalmente eram invisíveis para ele, faxineiros, seguranças, pessoal de manutenção, motoristas, recepcionistas. Eles se reuniram no grande auditório da empresa,
claramente confusos e nervosos. Muitos pensaram que seriam demitidos, que alguma reestruturação estava acontecendo. Ricardo subiu ao palco sem suas roupas caras usuais. Ele vestia jeans e uma camisa simples, e quando começou a falar, sua voz estava cheia de uma vulnerabilidade que ninguém ali jamais havia visto nele. Meu nome é Ricardo Almeida, e eu devo a vocês um pedido de desculpas. Ele começou. Durante anos, tratei vocês não como seres humanos, mas como peças invisíveis de uma máquina. Eu os desprezei, eu os ignorei, e em alguns casos, fui ativamente cruel. O silêncio no auditório era absoluto. As pessoas trocavam olhares chocados. Na semana passada, ele continuou. Eu descobri que uma mulher que eu havia humilhado terrivelmente era uma das maiores médicas que este país já produziu. Ela havia sacrificado tudo, vivido na pobreza, para doar milhões para a pesquisa médica, e eu a chamei de sem valor simplesmente porque ela trabalhava como faxineira. Ele viu rostos na plateia mudando de choque para compreensão. Alguns começaram a assentir lentamente, mas o verdadeiro problema não era apenas que eu estava errado sobre ela especificamente. O problema é que eu estava errado sobre todos vocês. Cada um de vocês tem uma história, uma vida, sonhos, sacrifícios, e eu nunca me importei em conhecer essas histórias, porque achei que minha posição me tornava superior. Ricardo desceu do palco e caminhou entre as fileiras de assentos. Ele parou diante de uma senhora mais velha chamada Dona Benedita, que trabalhava na limpeza há 8 anos. Dona Benedita, ele disse, sua voz quebrando, eu sei que fui rude com a senhora várias vezes. Uma vez, gritei com a senhora porque sua máquina de limpar estava fazendo barulho durante uma ligação importante. Eu a tratei como se a senhora fosse um incômodo, não uma pessoa, e eu sinto muito profundamente por isso. Dona Benedita olhou para ele com olhos arregalados, claramente não esperando isso. Depois de um momento, ela assentiu lentamente, aceitando o pedido de desculpas. Ricardo continuou andando, parando diante de um jovem segurança chamado Jefferson. Eu critiquei você na frente de visitantes porque você estava 2 minutos atrasado para abrir o portão. Não perguntei por quê. Não me importei que você estava atrasado porque seu ônibus quebrou. Apenas o humilhei porque podia. E sinto muito. Um por um ele foi até diferentes funcionários, reconhecendo momentos específicos de crueldade ou desrespeito. Alguns aceitaram suas desculpas facilmente. Outros ficaram em silêncio, claramente processando. E alguns Ricardo podia ver não estavam prontos para perdoar, e ele respeitou isso. Finalmente, ele voltou ao palco. Mas pedidos de desculpas são apenas palavras se não forem acompanhados por ações. Então, efetivamente, imediatamente, estou fazendo as seguintes mudanças. Ele projetou um slide na tela atrás dele. Primeiro, todos os salários de funcionários operacionais estão sendo aumentados em 40%. Retroativos a este mês. Segundo, estamos implementando benefícios completos de saúde para vocês e suas famílias. Terceiro, estamos criando um fundo de educação. Qualquer funcionário ou seus filhos que queiram estudar terão suas mensalidades pagas pela empresa. Havia murmúrios de incredulidade na plateia. Algumas pessoas começaram a chorar silenciosamente. Mas mais importante que tudo isso, Ricardo continuou, estou mudando a cultura desta empresa. A partir de agora, todo executivo, incluindo eu, passará um dia por mês trabalhando em diferentes funções operacionais. Não para fiscalizar, mas para aprender, para entender, para lembrar que somos todos seres humanos dignos de respeito. Ele fez uma pausa, olhando para o mar de rostos diante dele. Eu não posso mudar o passado, não posso apagar a dor que causei, mas posso mudar o futuro, e eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso. Preciso que me digam quando eu estiver errado, que me desafiem quando eu voltar aos velhos hábitos, que me ajudem a construir uma empresa onde cada pessoa seja valorizada. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Uma mulher no fundo do auditório se levantou. Ela era a coordenadora da equipe de limpeza, uma mulher chamada Rosângela, que estava na empresa há 15 anos. Senhor Almeida, ela disse, sua voz forte e clara, eu trabalhei aqui mais tempo que quase qualquer outra pessoa nesta sala. Vi muitos executivos virem e irem, cada um prometendo mudanças, mas nunca vi ninguém fazer o que o senhor acabou de fazer. Vir aqui, admitir seus erros, não apenas prometer dinheiro, mas pedir nossa ajuda para mudar. Ela fez uma pausa, emocionada. Minha filha está na faculdade de enfermagem agora. Ela trabalha à noite e estuda de dia. Com esse fundo de educação que o senhor está criando, ela poderá finalmente se concentrar apenas nos estudos. O senhor acabou de mudar a vida da minha família. Então, obrigada. E sim, vou ajudá-lo a ser melhor. Outros começaram a se levantar, um por um, compartilhando suas próprias histórias, oferecendo seu próprio perdão cauteloso, sua
sua própria vontade de dar a Ricardo uma chance. Quando a reunião terminou, Ricardo estava emocionalmente exausto, mas também sentiu algo que não sentia há anos: esperança genuína. Júlio o encontrou do lado de fora do auditório. Chefe, aquilo foi... Ele parou, procurando palavras. Foi a coisa mais corajosa que vi você fazer. Ricardo balançou a cabeça. Não foi coragem, Júlio. Foi o mínimo decente. Ele olhou para seu assistente. E precisamos conversar sobre você também. Eu, Júlio disse, surpreso. Você passou anos me imitando, copiando meu comportamento terrível porque pensou que era isso que eu queria. Mas agora estou mudando e preciso que você mude também. Se não puder, sem ressentimentos, vou ajudá-lo a encontrar outra posição, mas se ficar, preciso que seja parte dessa transformação. Júlio estava em silêncio por um longo momento. Então, ele assentiu lentamente. Eu quero tentar, chefe. Na verdade, ele hesitou. Tem coisas sobre mim que você nunca soube porque eu estava com medo de parecer fraco. Conte-me. Ricardo disse gentilmente. Minha irmã é autista. Ela vive em uma instituição cara. E é por isso que eu preciso desse salário. Mas eu sempre tive medo de mencionar isso. Medo de que você pensasse que eu tinha fraquezas, que eu não era totalmente dedicado ao trabalho. Ricardo sentiu mais uma onda de vergonha. Ele havia criado um ambiente onde as pessoas tinham medo de serem humanas. Júlio, a partir de agora, quero conhecer essas partes da sua vida. Não são fraquezas, são o que te torna real. E quero ajudar, se puder. Nas semanas seguintes, Ricardo manteve sua palavra. Ele passou um dia trabalhando com a equipe de limpeza, outro com os seguranças, outro na manutenção. Ele ouviu suas histórias, aprendeu seus nomes, conheceu suas famílias através de fotos que eles carregavam em suas carteiras. Ele conheceu Carlos, um segurança noturno que estava escrevendo um romance nas horas vagas. Ricardo leu os primeiros capítulos e ficou impressionado com o talento. Ele conectou Carlos com um contato seu na indústria editorial. Ele conheceu Maria, uma faxineira que fazia artesanato incrível, mas não tinha como vender suas peças. Ricardo ajudou-a a montar uma pequena loja online e usou suas conexões para conseguir seus primeiros clientes. História após história, ele descobriu talentos ocultos, sonhos adiados, sacrifícios silenciosos. E cada descoberta o fazia perceber o quanto havia perdido ao construir aquelas paredes de arrogância ao seu redor. Mas a verdadeira transformação veio quando Marina aceitou sua proposta. Juntos, eles estabeleceram a Fundação Cavalcante Almeida, dedicada a duas causas principais: apoiar famílias afetadas por acidentes causados por motoristas embriagados e criar oportunidades educacionais para trabalhadores em funções operacionais que queriam mudar de carreira. Marina trouxe sua experiência médica e sua profunda empatia. Ricardo trouxe seus recursos e conexões. Mas, mais importante, eles trouxeram suas histórias, uma de perda transformada em propósito, outra de arrogância transformada em humildade. A primeira família que ajudaram foi devastadoramente semelhante à história de Marina. Uma mãe e dois filhos pequenos haviam perdido o pai em um acidente causado por um motorista bêbado. A mãe, Carla, estava lutando para manter o emprego enquanto criava duas crianças traumatizadas sozinha. A fundação forneceu aconselhamento psicológico para toda a família, apoio financeiro para que Carla pudesse reduzir suas horas de trabalho e passar mais tempo com os filhos, e assistência jurídica para garantir que o motorista responsável enfrentasse consequências adequadas. 6 meses depois, Ricardo e Marina visitaram Carla e seus filhos. As crianças ainda estavam de luto, ainda tinham dias difíceis, mas havia luz em seus olhos novamente. Havia esperança. Você nos deu de volta nosso futuro, Carla disse a eles, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu estava tão perdida, tão afogada. Achei que nunca conseguiríamos sobreviver a isso, mas vocês nos mostraram que podemos não apenas sobreviver, mas viver. Marina abraçou Carla e as duas mulheres choraram juntas, compartilhando uma dor que apenas aqueles que passaram por tal perda poderiam verdadeiramente entender. E Ricardo, observando, sentiu algo se consolidar dentro dele, um senso renovado de propósito que nenhum negócio de bilhões jamais havia lhe dado. 1 ano após a cerimônia na universidade, a fundação havia ajudado mais de 80 famílias. Eles haviam pressionado com sucesso por leis mais rigorosas contra motoristas embriagados em 3 estados. Haviam estabelecido programas de bolsas de estudo que permitiram que 45 trabalhadores operacionais voltassem à escola e perseguissem novos caminhos de carreira, e a empresa de Ricardo havia se transformado completamente. A taxa de rotatividade de funcionários caiu drasticamente. A produtividade aumentou, mas mais importante,
A cultura havia mudado. Executivos agora cumprimentavam funcionários de limpeza pelo nome. Havia respeito genuíno entre todos os níveis da organização. Um dia, Ricardo recebeu um e-mail de Robert Matthews, o investidor americano que havia testemunhado sua crueldade com Marina e quase cancelado o contrato. Senhor Almeida, o e-mail dizia: eu li sobre as mudanças em sua empresa e sobre a fundação que você estabeleceu. Devo admitir, fiquei cético. Pensei que fosse apenas relações públicas, uma tentativa de limpar sua imagem após aquele incidente terrível que presenciei. Mas investiguei mais a fundo, conversei com seus funcionários, li sobre o trabalho real que está sendo feito e estou impressionado. Transformação genuína é rara no mundo dos negócios. Você parece estar conseguindo. Por isso gostaria de reabrir discussões sobre aquele contrato. Mas, mais do que isso, gostaria de contribuir com 10 milhões de dólares para sua fundação. Às vezes, todos nós precisamos de um lembrete de que negócios são sobre pessoas, não apenas lucros. Ricardo leu o e-mail com Marina ao seu lado. Você acredita nisso? Ele disse, maravilhado. Marina sorriu. Eu acredito que as pessoas podem ver sinceridade. Você não está apenas fingindo mudança, Ricardo. Você realmente mudou. E isso ressoa. Ricardo balançou a cabeça. Não, Marina. Eu ainda estou mudando. E você sabe o que percebi? A mudança nunca termina. Não é um destino que você alcança. É uma prática diária. Um compromisso constante de ser melhor do que você foi ontem. Marina concordou com a cabeça. Essa é a sabedoria que leva a maioria das pessoas uma vida inteira para aprender. E eu teria desperdiçado minha vida inteira sem aprendê-la se não fosse por você. Ricardo disse. Ele olhou para ela com gratidão profunda. Você poderia ter me desprezado para sempre. Eu teria merecido. Mas você me deu uma chance. Por quê? Marina ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque percebi algo sobre você naquele dia, quando você veio até mim antes da cerimônia. Vi que seu arrependimento era real. E porque Daniel, meu falecido marido, sempre dizia que a medida do caráter de alguém não está em seus piores momentos, mas em como eles respondem a esses piores momentos. Ela sorriu suavemente. Você respondeu tentando ser melhor. E isso merecia uma chance. 2 anos após aquele encontro fatídico, Ricardo estava de pé em um palco novamente, mas desta vez era muito diferente. Era uma conferência sobre liderança transformacional e responsabilidade social, e ele havia sido convidado a falar não como um CEO bilionário bem-sucedido, mas como alguém que havia enfrentado suas falhas mais profundas e escolhido mudar. A plateia estava cheia de líderes empresariais, CEOs, executivos de alto nível, pessoas exatamente como ele havia sido. Ele começou sua apresentação de uma forma incomum, mostrando um vídeo. Era a filmagem de câmera de segurança daquele dia no escritório, o dia em que ele havia humilhado Marina na frente dos investidores. Ele havia obtido permissão de Marina para usá-lo, embora ela inicialmente tivesse hesitado. A plateia assistiu em silêncio desconfortável, enquanto Ricardo na tela destroçava Marina com palavras cruéis. Quando o vídeo terminou, o auditório estava completamente silencioso. Esse homem no vídeo era eu há 2 anos, Ricardo disse, sua voz ecoando pelo espaço. E eu sei que alguns de vocês viram a si mesmos nesse vídeo. Reconheceram seus próprios comportamentos, suas próprias crenças de que sucesso dá direito à crueldade. Ele podia ver rostos desconfortáveis na plateia, alguns desafiadores, outros pensativos. Aquela mulher que eu humilhei, ele continuou, era a doutora Marina Cavalcante Santos, uma das neurocirurgiãs mais brilhantes que este país já produziu. Ela havia sacrificado 50 milhões de reais ao longo de 25 anos, vivendo na pobreza, para financiar pesquisa médica, e eu a chamei de sem valor. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas aqui está a verdade mais importante. Não deveria ter importado quem ela era. Ela merecia dignidade e respeito, independentemente de seus títulos ou realizações, simplesmente porque ela era um ser humano. E esse é o ponto que eu perdi completamente. Por 1 hora, ele falou sobre sua jornada, sua transformação. Ele foi brutalmente honesto sobre suas falhas, sobre as motivações tóxicas que haviam impulsionado seu comportamento. Ele compartilhou como havia mudado sua empresa, as resistências que enfrentou, os sucessos e fracassos ao longo do caminho. Mas então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele convidou algumas das pessoas que haviam sido impactadas pelas mudanças para subirem ao palco. Dona Benedita, a faxineira que ele havia maltratado, subiu ao palco. Ela falou sobre como, por anos,
havia sido invisível, tratada como um robô que apenas limpava e não tinha sentimentos. Mas agora, ela disse, sua filha estava na faculdade graças ao programa de bolsas, e ela mesma estava sendo tratada com respeito pela primeira vez em sua carreira. Jefferson, o segurança, compartilhou como o programa de desenvolvimento profissional havia lhe permitido começar cursos de administração. Ele estava no caminho para uma nova carreira, e então Marina subiu ao palco. A plateia, muitos dos quais conheciam sua história através da mídia, ficou de pé imediatamente, aplaudindo. Marina esperou o silêncio voltar antes de falar. Eu não estou aqui para glorificar o Sr. Almeida, ela disse diretamente. O que ele fez há 2 anos foi imperdoável, mas ele fez algo raro. Ele realmente mudou. Não superficialmente, não apenas por relações públicas, mas fundamentalmente. Ela olhou para a plateia. A questão para vocês não é se vão julgar Ricardo pelo seu passado. A questão é, vocês estão dispostos a olhar para seus próprios comportamentos? Quantos de vocês tratam seus funcionários de nível operacional como invisíveis? Quantos de vocês medem sucesso apenas em lucros, não em vidas impactadas positivamente? O desconforto na plateia era palpável agora. Ricardo não é um herói, Marina continuou. Ele é simplesmente um homem que estava profundamente errado e escolheu fazer o trabalho difícil de mudar. E meu desafio para vocês é, vocês estão dispostos a fazer o mesmo? Quando a apresentação terminou, não houve aplausos ensurdecedores. Em vez disso, havia um silêncio pensativo, reflexivo. Muitos na plateia estavam claramente processando, confrontando verdades desconfortáveis sobre si mesmos. Mas nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. Ricardo começou a receber e-mails e ligações, CEOs pedindo conselhos sobre como transformar suas culturas corporativas, executivos confessando seus próprios comportamentos tóxicos e pedindo orientação, convites para falar em mais empresas, universidades, organizações. A história de Ricardo e Marina havia tocado um nervo, tinha exposto uma verdade desconfortável sobre a cultura corporativa moderna e oferecido um caminho para algo melhor. 3 anos após o incidente inicial, a Fundação Cavalcante Almeida havia crescido além de qualquer expectativa inicial. Eles haviam ajudado mais de 300 famílias afetadas por acidentes causados por motoristas embriagados. Haviam estabelecido programas de bolsas em 12 estados. Haviam pressionado com sucesso por legislação mais rigorosa que salvaria incontáveis vidas. Mas talvez o impacto mais profundo fosse nas histórias individuais, vidas transformadas uma de cada vez. Como Pedro, cujos pais haviam morrido em um acidente quando ele tinha 16 anos. A fundação havia fornecido apoio emocional e financeiro que lhe permitiu terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Agora ele estava estudando para ser conselheiro de trauma, querendo ajudar outros jovens como ele. Como Ana, uma faxineira na empresa de Ricardo, que usou o programa de bolsas para se tornar técnica de enfermagem. Ela agora trabalhava no mesmo hospital onde Marina havia sido chefe de neurologia décadas atrás. Como Marcos, um motorista que revelou em uma das sessões de desenvolvimento profissional que havia composto mais de 100 músicas, mas nunca havia compartilhado com ninguém. Ricardo o conectou com produtores musicais. E agora Marcos tinha um álbum independente que estava ganhando atenção. História após história de potencial oculto sendo descoberto, de dignidade sendo restaurada, de vidas sendo transformadas. Em uma tarde tranquila de sábado, 3 anos após tudo ter começado, Ricardo e Marina estavam sentados no pequeno jardim da casa de Marina. Eles haviam se tornado amigos improváveis, mas profundos, unidos por uma jornada compartilhada de dor, redenção e propósito renovado. Você sabe, Marina disse, olhando para as flores que ela havia plantado. Às vezes, eu penso em Daniel e Clara e imagino o que eles pensariam de tudo isso. Da fundação, do trabalho que estamos fazendo. O que você acha que eles pensariam? Ricardo perguntou gentilmente. Marina sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Acho que Daniel ficaria orgulhoso. Ele sempre acreditou em transformação, em segundas chances. E Clara, ela daria risada e diria, viu, mamãe? Eu disse que você ajudaria muitas pessoas. Ricardo sentiu sua própria garganta apertar com emoção. Eles estariam certos. Você está ajudando muitas pessoas. Você me ajudou quando eu não merecia. Marina se virou para ele. Você sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso, Ricardo? Não é apenas que você mudou. É que sua mudança inspirou mudança em outros. Você criou ondas que continuam se expandindo. Ela estava certa. Dezenas de outras empresas haviam implementado
implementado programas similares depois de ouvir sobre a transformação da empresa de Ricardo. Milhares de funcionários estavam agora sendo tratados com maior dignidade e respeito. A cultura estava mudando, lentamente, mas mudando. Eu ainda tenho dias ruins, Ricardo admitiu. Dias em que meus velhos instintos aparecem quando quero reagir com arrogância ou impaciência. Mas agora eu tenho pessoas ao meu redor que me chamam a atenção, e eu as ouço. Isso é sabedoria, Marina disse. Reconhecer que a mudança não é uma conquista única, mas uma prática diária. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando o sol começar a se pôr. E naquele momento, Ricardo sentiu algo que ele não havia sentido em toda a sua vida antes daquele encontro fatídico no escritório. Paz genuína. Ele havia passado décadas perseguindo sucesso, construindo riqueza, acumulando poder. E tudo isso o havia deixado vazio, solitário, desconectado de sua própria humanidade. Mas agora, sentado em um jardim simples com uma amiga que ele havia quase perdido por sua própria crueldade, ele finalmente entendia o que realmente importava. Não era o patrimônio líquido ou os títulos impressionantes. Era a conexão humana. Era fazer diferença nas vidas das pessoas. Era olhar no espelho e gostar da pessoa, olhando de volta. Marina, ele disse suavemente, eu nunca agradecer o suficiente por você ter me dado aquela segunda chance, por ter visto algo em mim que valia a pena salvar. Marina sorriu. Aquele sorriso suave e sábio que ele havia aprendido a amar. Ricardo, todos nós precisamos de segundas chances às vezes. Eu tive a minha quando decidi honrar a memória da minha família através da doação. Você teve a sua quando escolheu realmente mudar, não apenas pedir desculpas. E agora estamos dando segundas chances para centenas de outras pessoas através da fundação. Ela fez uma pausa. Essa é a beleza da redenção. Ela não termina com você. Ela se multiplica, se espalha, toca mais e mais vidas. Ricardo assentiu, absorvendo a sabedoria de suas palavras. Ele pensou em todas as pessoas que haviam sido impactadas pela jornada dele, os funcionários cuja qualidade de vida havia melhorado, as famílias que receberam apoio em seus momentos mais escuros, os outros líderes empresariais que haviam sido inspirados a mudar suas próprias práticas. Uma vida, ele pensou, é medida não pelo que você acumula, mas pelo que você dá. Não pelo poder que você exerce sobre os outros, mas por como você usa esse poder para elevar os outros. E enquanto o sol se punha sobre aquele jardim tranquilo, lançando tons dourados sobre tudo, Ricardo Almeida finalmente compreendeu o que Marina Cavalcante Santos havia tentado ensinar ao mundo, através de seu exemplo silencioso durante 25 anos, que a verdadeira grandeza reside não em estar acima dos outros, mas em se ajoelhar para elevá-los. E essa é a história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uma história sobre humildade, sobre dignidade e sobre o poder transformador de ver verdadeiramente o outro. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrá-la. E se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Porque no final, todos nós somos apenas seres humanos tentando encontrar nosso caminho. E às vezes, a pessoa mais improvável pode ser exatamente o guia que precisávamos. Obrigado por passar esse tempo comigo. Até a próxima história.